Boa noite a todos. Mais uma vez que a paz, o amor do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver, nos dar a tranquilidade e a serenidade necessária na noite de hoje. O tema que foi proposto para nós conversarmos um pouco é a respeito de preguiça. Quem aqui não está com um pouquinho de preguiça e vai sentar e falar em preguiça, eu comecei a bocejar, né? Porque a gente realmente traz o cansaço natural das lutas, né? Do nosso dia a dia. Mas a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, no capítulo 3, nós vamos encontrar as leis morais. As 11 leis morais que regem a doutrina espírita, onde surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali nós vamos encontrar a lei número 2, que fala a necessidade do trabalho. Allan Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 674, a necessidade do trabalho. E os Espíritos respondem a Allan Kardec que o trabalho faz parte da natureza da lei natural. E ele pergunta na questão 675 também, a respeito se só a questão material nós podemos ter como trabalho. E os Espíritos também respondem que não. Toda ocupação útil é um trabalho. Baseado nessas colocações do livro dos Espíritos, nós devemos entender que todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, faz parte da nossa evolução espiritual. A doutrina espírita nos coloca como seres que nós estamos novamente em retorno e trabalho no mundo material. Nos coloca nós como seres espirituais, que já vivemos várias e várias encarnações, continuaremos vivendo muitas e muitas encarnações, enquanto nós não alcançarmos o progresso, a evolução espiritual. Se nós temos muitas vidas, muitas caminhadas espirituais, ora na Terra e ora no mundo espiritual, nós devemos compreender que tudo aquilo que nos acontece no nosso dia a dia é fruto do nosso trabalho, da nossa vivência e da nossa convivência com todos os atos em que nós desrespeitamos a lei de amor. Quando Jesus trouxe para cada um de nós a lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do teu espírito e do teu ser, nos colocava aqui uma obrigatoriedade de nós começarmos a desenvolver dentro de nós a indulgência, a paciência e a tolerância. A reencarnação nos abre uma possibilidade de trabalho e de crescimento espiritual. E nunca é uma porta punitiva. Não existe na reencarnação a lei do olho por olho, dente por dente. Ou seja, nós vamos reencarnar no mundo material porque temos necessidade de ser punido, necessidade de sofrimento. Isso não existe. Nós reencarnamos no mundo material com a necessidade de trabalharmos, equacionarmos os nossos problemas emocionais através do trabalho, através do amor, através da fé e através da caridade. Nós temos os nossos compromissos do ponto de vista social. Não é porque nós temos uma visão agora de que a vida é espiritual que nós vamos negligenciar o mundo material. A doutrina espírita não cria antagonismo entre o mundo material e entre o mundo espiritual. Como seres encarnados, nós temos obrigações de caminhar, temos deveres e obrigações a cumprir como seres encarnados. E uma das bases fundamentais de tudo isso é nós buscarmos no trabalho o alicerce para construirmos o mundo que está à nossa volta, para nos dar a tranquilidade, a serenidade necessária e, acima de tudo, para que nós possamos também dar essa serenidade, essa tranquilidade para as pessoas que estão próximas de nós. Não existe a negação do mundo material em relação ao mundo espiritual. A evolução espiritual ela se dá nos dois planos da existência. Enquanto nós não entendermos que nós, como seres reencarnados, temos obrigações, temos deveres, temos que fazer a nossa parte naquilo que nos compete, no auxílio, na manutenção, no equilíbrio e no crescimento. O que o Espiritismo nos coloca é que nós não devemos nos apegar demasiadamente a essas situações. Mas jamais nós vamos encontrar na doutrina espírita a negação do mundo material. Ou seja, para que eu venha ter a minha evolução espiritual, eu tenho que negar o mundo material. Quando nós encontramos no Evangelho Jesus convocando e pedindo ao jovem que renegasse tudo e seguisse a ele, não foi no intuito que Jesus estava falando que ele era contrário às aquisições e os poderes temporais do Espírito. Ele estava mostrando para aquele espírito que ele não estava preparado ainda
para enfrentar a renúncia, a luta interior que ele teria para seguir as pegadas de Jesus. E assim somos nós no nosso dia a dia. Quantas vezes nós desistimos da nossa caminhada? Quantas vezes nós não enfrentamos os problemas que chegam até nós porque achamos que nós não temos condições, ou porque muitas vezes, equivocadamente, nós achamos que para ser feliz, para estarmos no mundo espiritual, é preciso negar o mundo material. E aí nós cometemos o equívoco de não trabalhar aquilo que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. A questão 7.5 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que o trabalho é toda uma ocupação útil, é muito mais do que a visão material que nós temos do trabalho. Significa que nós para sermos pessoas úteis, nós temos que nos colocar de corpo e alma naquilo que nós estamos fazendo. Toda vez que nós negligenciamos, toda vez que nós não deixamos de olhar para as nossas necessidades interiores, toda vez que nós descuidamos do nosso crescimento, da nossa harmonização espiritual, através de uma convivência sadia, equilibrada, no meio social em que nós estamos nos movimentando, nós criamos dificuldades e obstáculos para alcançarmos os objetivos necessários. Quantas vezes nós sabotamos a nossa própria felicidade? Quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa por um pensamento equivocado em relação às coisas que chegam à nossa volta? Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Se nós estamos no mundo material, nós temos obrigações a cumprir do ponto de vista material. Porque se nós deixarmos de fazer alguma coisa, alguém irá arcar com a nossa negligência. Alguém irá nos carregar nos ombros. Porque provavelmente nós vamos deixar de cumprir com as obrigações do ponto de vista social, mas alguém terá que fazer isso. Muitas vezes nós vamos sobrecarregar os nossos pais, que já estão idosos, que já estão cansados. Muitas vezes nós vamos realmente sobrecarregar as pessoas que estão junto de nós, porque simplesmente nós não queremos fazer algo em benefício de nós, do nosso crescimento. E é para isso que nós reencarnamos. A reencarnação é um processo psico-bio-sócio-espiritual. Nós, quando nós estamos reencarnando, tudo que nós fizermos, tudo que nós estamos fazendo do ponto de vista material, é um passo, é uma aquisição que nós estamos tendo para os nossos poderes interiores, para a nossa capacidade interior. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa, cruzamos os braços e esperamos que alguém faça por nós, consequentemente alguém está sendo sobrecarregado por cada um de nós. Nós temos que entender muitas vezes as dificuldades e limitações que cada pessoa tem. O termo, muitas vezes, preguiça, ele não expressa, muitas vezes, as necessidades e o sofrimento emocional que a pessoa está dentro de si. Nem sempre uma pessoa, quando ela deixa de lutar por algo que ela quer, nem sempre uma pessoa, quando deixa de buscar as aquisições, nem sempre é por fato de negligência também de preguiça. Mas, às vezes, as necessidades emocionais, a dor, o sofrimento que está dentro dela, o que está levando realmente aquele comportamento, aquela atitude. Tudo isso nós temos que analisar antes de nós procurarmos entender e jogar tudo que nós estamos fazendo nos ombros dos outros. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos trabalhar. Mas de que maneira nós vamos trabalhar? Não é simplesmente o lado material do trabalho. O trabalho, na questão mais adiante, na questão 677, os Espíritos dizem, se não houvesse o trabalho, o homem não iria progredir intelectualmente. Haveria uma infância, um retardo no psiquismo do ser humano. Porque não haveria atividade cognitiva, nós não conseguiríamos interagir com o mundo que está à nossa volta. Por isso a necessidade do trabalho. E é por isso que nós temos que colocar isso como prioridade no nosso dia a dia. O que nós estamos buscando? Mas o que é o trabalho do ponto de vista espiritual? É só aquisição monetária? É só aquisição das coisas que nós estamos vivenciando no momento? Ou é muito mais que isso? Quando os Espíritos dizem que o trabalho não é apenas do ponto de vista material, mas toda ocupação útil é uma forma de trabalho, nós temos que entender que a todo momento, a todos os instantes, nós estamos num trabalho constante. Mas que trabalho é esse que nós estamos constantes no nosso dia a dia? É o teor emocional de cada um de nós. É o pensamento, é a capacidade de sintonização. Nós trabalhamos intelectualmente, diariamente, por onde nós andamos, por onde nós nos movimentamos.
Por quê? Porque o pensamento não para, o pensamento está sempre circulando junto de nós. Mas é preciso conciliar o pensamento com os atos exteriores de cada um de nós. Não basta apenas eu procurar um trabalho como ganho material. Eu tenho que entender que o trabalho que eu estou buscando, ele vai trazer o alicerce material, mas tem que trazer a satisfação emocional junto de mim. Senão, eu não consigo ter a plenitude daquilo que eu gostaria de ter junto de mim. Eu passo a ser uma pessoa frustrada, uma pessoa irritada, uma pessoa amarga, uma pessoa realmente que passa a desacreditar de si mesmo. Por quê? Porque eu me condicionei a apenas olhar as coisas do ponto de vista material. E quando isso cessa dentro de mim, muitas vezes esse estado de frustração me leva a recuar e a desistir de buscar algo melhor em benefício de mim mesmo. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos em trabalho. Se os Espíritos dizem, né, que todo trabalho, todo pensamento útil é uma forma de trabalho, nós estamos em trabalho neste momento. Trabalho de crescimento espiritual, despertar as nossas potencialidades. Não adianta nós acharmos que nós não estamos trabalhando. Nós sempre estaremos trabalhando do ponto de vista espiritual. O que nós não podemos conceituar é colocar essa luta do espiritual contra o material que não existe. De forma nenhuma. Nós não podemos negar o mundo espiritual, o mundo material, em momento nenhum, em detrimento do mundo espiritual. Nós temos que entender que nós, como seres espirituais, tendo uma experiência humana, nós, ao deixarmos o corpo material, ressurgiremos do mundo espiritual, tal como nós somos do mundo material, sem mudança nenhuma. Continuamos com os nossos pensamentos, com nossos gostos, com as nossas tendências, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar. Então é isso que nós temos que levar em conta no nosso dia a dia. É isso que nós temos que começar a aprender e a articular. Eu tenho compromisso do ponto de vista social e tenho que cumprir. A doutrina espírita nos mostra que a lápide dos túmulos estão vazios, que os nossos entes queridos continuam a sua caminhada, continuam o seu amor, continuam o seu pensamento em direção a nós, mas nós temos que entender que nós, ao ficarmos aqui, temos que dar continuidade à responsabilidade social que nos cabe. Porque a reencarnação tem o seu objetivo. Quando nós reencarnamos aqui, é para impulsionarmos o progresso social do órgão em que nós estamos habitando. Porque tudo que é vivenciado do ponto de vista material, todos os conhecimentos, todas as aquisições, não é do corpo, é do espírito. É o espírito que retorna às lides materiais, trazendo os conhecimentos que ele adquiriu no mundo espiritual, para colocar em prática aqui no dia a dia. Não é o corpo que inventou a lâmpada, não é o corpo que inventou o telefone. Foi um espírito reencarnado que trouxe esse conhecimento para que nós pudéssemos estar aqui neste momento. Veja a importância de nós termos esse equilíbrio, essa consciência, de pararmos de lutar, de parar com essa luta ferrenha entre o mundo material e entre o mundo espiritual. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos estar equivocados. Nós vamos achar que para ser humilde tem que dar sempre de cabeça baixa. Nós vamos achar que para ser humilde não pode ter um carro bom, não pode ter uma casa boa, porque isso não é humildade, é sim. Porque nós temos que ver que as pessoas, muitos espíritos que renascem, com essa capacidade, renascem na abastança, eles têm a obrigação, sim, de trabalhar a questão social. Por quê? Porque a caridade pode chegar onde a mão não alcança. O dinheiro pode chegar onde está o sofrimento, onde está a dor. Como nós estamos vivenciando nesse momento, terremotos, nós temos em São Paulo vários problemas, que pode chegar através das pessoas movimentando. Então, sempre nós podemos fazer algo sim. Isto é trabalho, isto é movimento. Trabalho não é só aquisição monetária, é muito mais que isso. Quando nós não tivermos essa visão, a gente vai estar equivocado sempre. Haverá momentos, sim, de muita luta, de muita dificuldade, em que muitas vezes as coisas não dão certo como nós gostaríamos de dar, e nós vamos cansando, nós vamos fragilizando, e vamos desacreditando na nossa capacidade de conseguir ser felizes. E aí nós vamos nos fechando cada vez mais. O nosso mundo mental, as nossas energias psíquicas vão se condensando cada vez mais. E nós passamos a gerar um campo de monoideia junto de nós, em que ninguém consegue demover nós do pensamento e do pessimismo que nós estamos a partir daquele momento.
Porque nós passamos a desacreditar da nossa capacidade. E passamos a achar que o que vale é a vida espiritual. Passamos a aspirar algo que nós ainda nem estamos preparados para estar lá ainda. Porque quando chegar o momento de nós retornarmos às lides espirituais, adentraremos ao mundo espiritual, tal qual nós estamos aqui. Então, quando realmente foi proposto nós falarmos um pouco da preguiça, não tem como nós falarmos da preguiça sem falarmos da lei de trabalho, que é a segunda lei das leis morais. Porque essa é a visão que a doutrina espírita tem. Essa é a visão que os espíritos trazem para cada um de nós. O trabalho como ferramenta de crescimento, não só material, mas do ponto de vista espiritual. Porque quando nós estamos satisfeitos, quando nós estamos alegres, quando nós conseguimos os nossos objetivos, qual é a carga emocional que nós trazemos no nosso dia a dia? De que maneira nós nos movimentamos próximo das pessoas que estão junto de nós? Com alegria, com satisfação. Mas quando nós nos sentimos frustrados, derrotados naquilo que nós estamos buscando, o que nós levamos muitas vezes? O azedume, né? A maledicência, a mágoa, o ressentimento. Então veja a importância de nós estarmos conceituados dentro da questão do trabalho. O trabalho é muito mais que uma ocupação material. É realmente o refrigério do espírito. Porque quando nós nos sentimos úteis, quando nós começamos a produzir alguma coisa, nós nos sentimos melhor com a gente mesmo. Isso do ponto de vista monetário, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque muitas vezes também, quando nós nos propusemos a um trabalho de reforma, de transformação íntima, nós estamos fazendo um trabalho, né, de mudança de paradigma, de comportamento e de atitude. Mas é preciso entender que essa mudança de comportamento também pode ser estendida para as pessoas que estão próximas de nós. O grupo mediúnico que está reunido aqui na noite de hoje, junto com a espiritualidade, nós dissemos o quê? Que estão em trabalho. Mas estão em trabalho, sim. Mas um trabalho de ordem espiritual, mas que passa pelas conotações físicas de cada um de nós. A disposição deles estarem aqui, a disposição de saírem dos seus lares, a disposição de estar aqui nesse horário, nesse momento, para poder fazer os trabalhos que têm que ser feitos. Isso é trabalho também. O fato de nós estarmos aqui também é um fato que nós nos direcionamos até aqui. Então, é difícil nós conceituarmos a pessoa que se distancia de tudo isso. Nós colocarmos, rotularmos uma pessoa que ela é preguiçosa. Mas de que maneira ela está acontecendo assim? Nós podemos colocar a preguiça com aquela pessoa que a vida toda não quis ter responsabilidade e compromisso consigo mesmo. Mas a pessoa que caminhou, que batalhou, que lutou de uma hora para outra, ela começa a se fechar, ela começa a se enclausurar dentro de si, porque algum problema, alguma coisa a frustrou, alguma coisa está impelindo ela aquele comportamento. Porque se até então ela tinha um comportamento vivaz, ela buscava, ela lutava, ela estava sempre fazendo alguma coisa em relação a si, e agora ela não está fazendo mais, então nós temos que olhar de um outro ângulo, de uma outra maneira. O que está causando aquele sofrimento? O que impactou aquele sofrimento em relação a ela? São essas analogias que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Nós temos que parar com aquela ideia de sempre acusar, de sempre apontar. Claro que nós sabemos que tem pessoas que vivem uma vida que não querem realmente responsabilidade, compromisso com nada. Mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que passam por momentos de dificuldades. E de tanto lutar muitas vezes, às vezes se direcionando, né, de forma equivocada dentro de si mesmo, não consegue alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque ainda não conseguiu entender a capacidade que cada um de nós traz dentro de si. A capacidade de luta, a capacidade de transformação, a capacidade de nós mudarmos tudo que está à nossa volta. Não é a religião que nos muda, somos nós que mudamos. A religião, ela nos dá, né, a base necessária para alcançarmos o equilíbrio. E ela está alicerçada, como nós já falamos, na lei do amor. Então é muito difícil nós entendermos esses processos se não olharmos, temos uma visão holística de todos os problemas que surgem para cada um de nós. Precisamos sim fazer alguma coisa. Nós precisamos buscar esse entendimento. Nós temos que olhar à nossa volta e ver de que maneira aquela pessoa está se portando. Por que ela está daquele jeito? Se ela nunca foi assim. Agora, se ela sempre realmente teve essa ideia, né, de não fazer nada por si mesma, aí nós vamos encontrar uma pessoa que está prejudicando quem? A si. Porque ninguém é eterno aqui.
Quem vive realmente, né, as experiências de família, de pai, seja lá quem for, uma hora essas pessoas vão deixar de estar aqui. Retornarão à sua pátria de origem. Quem vai te dar a sustentação necessária? Quem vai te amparar naquele momento? A família tem realmente, muitas vezes, essa visão. Principalmente quando é pai e quando é mãe. Mas ninguém é eterno. Então nós temos que entender que quando isso acontecer, nós vamos ser obrigados a nos movimentarmos sim. Mas por que não fazer essa movimentação de transformação enquanto nós tivermos um alicerce à nossa disposição? Enquanto nós temos a capacidade de poder dar passos mais seguros, vacilantes e até tentar muitas vezes, né, vacilar não dá muito certo, mas temos um alicerce. Nós vamos esperar perder esse alicerce para que a vida nos impulsione para fazer alguma coisa? É isso que nós temos que começar a pensar no nosso dia a dia. Por isso a necessidade do trabalho. Porque a vida é movimento, a vida é energia. Ninguém pode sentar e ficar estagnado esperando que as coisas caiam do céu. Nada cai do céu a não ser chuva. Então nós temos que entender que nós temos que buscar sim o nosso espaço, a nossa luta no nosso dia a dia. Mas sempre com a visão, né, bem ampliada em relação a isso. Terminando essa luta, essa dualidade. Porque espiritualidade, vamos falar novamente, não é negação do mundo físico. Eu não vou me tornar uma pessoa espiritualizada porque eu neguei o mundo físico, porque eu estou fugindo do convívio das pessoas, porque eu estou renunciando a tudo e a todos, estou deixando todo mundo muitas vezes, né, em dificuldade, empenhado, porque egoisticamente eu acho que a minha evolução espiritual vai se dar para eu me afastar de tudo e de todos, não importa o sofrimento, não importa o peso que vai carregar sobre aquelas pessoas. Isso não é evolução espiritual, isso é negligência, isso é fuga. E fuga muitas vezes de nós mesmos, de não nos enfrentarmos, de não nos olharmos, de olhar para dentro de nós e saber quem nós somos de verdade. O que nós podemos fazer para nos melhorar? Então, o trabalho é isso. O trabalho dentro da doutrina espírita não é a visão, né, monetária do trabalho. É todo esse conjunto de vivência que o espírito tem. Porque retornando à pátria espiritual, ninguém vai viver lá também, né, de braços cruzados. A vida é movimento, a vida é energia. O mundo espiritual não é diferente do mundo material. Porque não esqueçamos jamais que não foi o mundo material que criou o mundo espiritual. Foi o mundo espiritual que trouxe o mundo material. É ao contrário. Então a nossa vivência no mundo espiritual também está alicerçada no trabalho, na construção, em fazer algo a nosso próprio benefício. Quem lê o livro do Nosso Lar, a gente vai ver o bônus horas dos espíritos trabalhando nas colônias, buscando realmente sua remuneração. Aqueles que não querem também, tanto lá quanto aqui, também vão continuar na inércia, mas também vão continuar sofrendo o revés desse comportamento e dessa atitude sobre o seu próprio psiquismo, sobre a sua própria energia de profundidade. Porque quem é atingido em todas essas mazelas não é o ser que está fora de nós, é nós. Porque o pensamento, o comportamento, ele age diretamente sobre o nosso psiquismo, diretamente sobre a nossa mente, diretamente sobre o nosso cérebro, diretamente sobre os nossos neurônios, causando uma série de dificuldades, dores, sofrimento e doenças no nosso dia a dia, ou futuramente se instalando no nosso organismo. É isso que nós temos que entender e compreender. Vamos viver sim a espiritualidade, mas vamos ter a obrigação de olhar para o nosso lado e ver o que é que eu tenho que fazer realmente para melhorar. O que eu tenho que fazer para ajudar as pessoas que estão próximas de mim? E muitas vezes tentando me empurrar, tentando fazer eu lá. Não querendo fazer nada, como se as pessoas tivessem obrigação e eu nada. Então, isso nós temos que entender. Pensamento equivocado em relação à espiritualidade e materialidade tem que acabar. Responsabilidade, sim. Nós somos espíritos encarnados e não podemos querer viver uma vida de espírito desencarnado se nós somos espíritos encarnados. Nós não podemos viver uma vida de espíritos desencarnados. Vamos viver quando nós tivermos. Então nós temos que comer, nós temos que vestir, nós temos que andar, nós temos que nos locomover. Isso a gente tem que buscar no nosso dia a dia. Senão alguém vai estar pagando esse ônus por nós. E já está na hora de nós termos realmente, né, essa responsabilidade de crescimento. Porque isso é evolução espiritual. Isso é crescimento espiritual. Vamos ir um pouquinho horário. Né? Agradeço a atenção de todos vocês. Uma boa noite a todos e obrigado pela oportunidade.
Eu não sou cruz.